Oi, gente de fé, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu resolvi ajudar alguém que esteja pensando, tô pensando em gravar para o YouTube, eu não sei o que fazer, eu não sei o que precisa, será que dá certo, como é que será que é? Então eu resolvi aqui falar o que eu fiz, que talvez ajude você que esteja nesse dilema, nessa dúvida. Eu gravo o vídeo aqui para o YouTube, se eu não estou enganado, desde 2017 ou é 2018 que eu comecei a gravar. E quando eu pensei em gravar, foi mais como hobby. Foi quando eu comecei a mexer nas máquinas de costura. Eu tinha uma máquina de costura que meu pai tinha me dado e depois eu ganhei outra da minha mãe. Então eu tinha essas duas. E quando eu comecei a querer aprender a regular a lançadeira, quando eu quis trocar a engrenagem da minha Singer Versátil para uma que pegasse disco de bordar, eu fui mexendo nessas coisas, quando eu descobri que tinha a haste nova, né, do modelo novo, que é de engate rápido e tem mais calcadores do que do antigo. Então, quando eu comecei a mexer nisso e eu fui procurar algumas coisas eu achava no YouTube e outras não, como foi o caso da troca da engrenagem do disco. Então, veio assim na minha cabeça, que tal eu ajudar outras pessoas que por acaso estejam também como eu, né? Quer mexer na máquina de costura, às vezes não tem um mecânico por perto, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, eu moro em Pernambuco e vamos supor que só tenha uma assistência técnica lá no Recife e você mora, vamos supor, em Escada, em Ribeirão, que é bastante longe e por ali não tem mecânicos que mexam, então vai ser um custo muito grande você sair de lá para levar para o centro do Recife e depois voltar. Então eu pensei nisso, o que eu consegui aqui resolver nas minhas e eu ver, deu certo, uma maneira até diferente e dá certo, eu vou passar para o pessoal, vou gravar aqui para o YouTube. Quando eu comecei a gravar, a minha intenção foi essa. E você pode dizer, mas Cecília, eu tenho vergonha, eu não consigo, sei lá o quê. Eu também era assim. Eu sempre fui muito tímida e depois que eu desenvolvi a ansiedade, eu fiquei um pouco mais retrátil. Mas ao longo que você vai gravando, você vai perdendo essa vergonha, você consegue se desenrolar melhor e tal. E vai fluindo. Se você às vezes não consegue lembrar do que vai falar, você pode escrever, colocar atrás da câmera ou do celular que você está usando para gravar, para você ir olhando, dar uma pausada, aí você lê assim e tal. Pode se organizar assim. Ou colocar por tópicos, aí eu quero falar sobre isso, sobre aquilo, aí coloca para não esquecer de nenhum. Então você vai se organizando. A vergonha no início faz parte. Outra coisa também que eu fiz, como no início eu pensei em gravar como um hobby, né? Eu só vou passar dica pro pessoal. Naquela época eu nem sabia que dava para ganhar dinheiro com o YouTube, eu fiquei sabendo de alguns meses depois. E naquele princípio assim eu fiquei, não, porque eu pensei que tipo seria muita burocracia, então eu fiz. Quando é burocracia eu sempre tento correr, é um defeito que eu tenho, mas eu sempre tento correr. E eu deixei para ela assim, não, tá bom assim para mim. No início eu não pensei em monetizar, foi como um hobby mesmo. E como eu queria fazer como um hobby, eu não contei para ninguém. Não contei para o meu esposo e nem para o meu filho e para nenhum parente, nenhum conhecido, nenhum amigo, ninguém. Eu simplesmente, quando eu estava sozinha em casa, meu esposo sairia para trabalhar, meu menino estava na escola, aí eu aproveitava, o silêncio, vou aqui, aproveito e gravo e fazia. Também não tinha editor de vídeo, que naquela época era mais para computador. Depois foi que eu fui pesquisando e achei para celular, né? Hoje em dia já está bem mais fácil, tem gratuito e tudo. Mas eu comecei também sem editor de vídeo, então às vezes eu tava falando um negócio aí tava tentando me lembrar. E assim, sim, assim. Então o vídeo acabava ficando um pouco longo, porque eu não tinha como editar o vídeo, né? No início sempre vai ser um pouco difícil assim. Então, como eu disse, eu não disse pra ninguém, porque como era tipo um hobby, tipo, você tá querendo aprender por hobby mesmo. Vou aprender a desenhar, vou aprender um bordado aqui. Normalmente a gente não sai dizendo pra todo mundo. Agora, quando a gente tá pensando pra ganhar dinheiro, alguma coisa, às vezes a gente sai até contando. Eu também não falei. E fiquei gravando ao longo do tempo. Gravei com um celular que eu tinha, que era o Moto E
primeira geração, que não tinha flash, não tinha câmera frontal, era só câmera traseira. Então o que é que eu fazia? Eu não tinha tripé, nada disso, eu colocava apoiado o celular em alguma coisa, ia para trás do celular, ficava olhando assim para ver se estava encaixado. Às vezes eu botava temporizador para bater a foto, sentava lá para ver se não iria cortar a cabeça alguma coisa, para quando eu fosse gravar, me pegar por inteiro e eu conseguir gravar. Uma coisa boa desse Moto E era o microfone, viu? Que às vezes eu gravava um pouco longe, o microfone pegava bem, mas foco não era bom, não tinha editor de vídeo, a câmera também não era muito boa, mas foi com o que eu tinha e eu comecei, porque eu queria passar essa dica para o pessoal de mexer em máquina de costura. Depois eu comecei falando sobre bordados e outras coisas, sobre máquina de lavar e por aí vai. Aí quando esse celular foi ficando assim, mais lento, que eu comprei no final de 2014, aí quando já era o quê? 2017 por aí, já estava ficando um pouco mais lento, a memória cheia, aplicativo que atualizava demais. O meu esposo decidiu, ó, vamos comprar um celular novo para ele, que eu queria. Eu quero que tenha câmera frontal e flash, que eu já estava pensando para o canal. Aí a gente foi atrás de a gente achou o LG K11+, que ajudou melhor, tinha foco, tinha flash, a câmera melhor e tal. E eu não lembro se no Moto E eu tinha como conseguir pausar quando gravava. No LG eu já tinha como, em vez de apertar em stop, tinha o pause, então já ajudou mais. Com o LG foi quando eu consegui achar o editor de vídeo, então já deu uma melhorada, mas ainda não tinha dito. Eu acho que eu vim dizer depois ao meu esposo assim, conversando de boa, a gente no quarto conversando, eu peguei e disse, olha, eu queria te falar, eu gravo vídeo pro YouTube sobre máquina de costura, essa coisa. Aí ele, tá certo, beleza. E pronto, eu só comuniquei porque tava começando a me incomodar se eu tô fazendo algo, parece que eu tô fazendo algo errado, sendo que eu sabia que não era errado, que eu não tava fazendo nada errado. Mas eu resolvi comunicar. Só que eu acho que ele esqueceu. Aí beleza, eu também só continuava gravando quando eu estava sozinha em casa, porque eu aproveitava o silêncio e tudo mais. E eu gravava, poderia ser na cozinha, poderia ser aqui no meu quarto, que isso aqui antes era o meu quarto de dormir. E quem viu o vídeo da casa fazendo um pouco da reforma, sabe que a gente foi para a parte de cima. E aqui, como ia ficar esse quarto vago, eu já tinha pedido para ele, vai ser meu cantinho da costura para eu guardar minhas máquinas e eu poder gravar. Ele concordou. Então eu botava a câmera ali com a máquina ali e falava, colocava ali na segunda sala, às vezes eu gravava ali na cozinha, ou então aqui do outro lado da parede era o quarto do menino, que agora vai ser a garagem. Então eu ia tentando me virar, eu aproveitava a luz do dia, que tinha mais luminosidade do que à noite, mas às vezes eu gravava à noite, quando às vezes eu não conseguia sair de estar com cólica, alguma coisa assim, aí meu esposo ia com meu menino para a igreja, eu aproveitava para gravar à noite. Então, eu ia gravando com o que dava. Aí quando foi, já no final de 2019, por aí, eu já estava, poxa, eu queria fazer algo para ganhar dinheiro. Só que eu não consigo ganhar dinheiro vendendo. Tem gente que tem um dom, que às vezes você só falando assim, gente, olha, isso aqui será que é todo mundo? Ai, eu quero, vou comprar. Eu não consigo. Eu já fiz xuxinha de cabelo de crochê. Na época que eu era solteira, tentei colocar numa loja assim, moça, a senhora quer? Ela comprou só 2 e depois eu sempre passava por lá e ela não se interessou mais. O pessoal do local que eu morava sabia que eu bordava ponto cruz, que eu fazia bico de crochê. De vez em quando, aqui era uma conhecida de manhã que comprava uma toalha uma vez por ano para dar de presente, não lembro para quem, e que me pedia para bordar na toalha. Olha, borda o nome aqui, faz isso, sei lá o quê. Mas nunca consegui vender. Quando eu casei, eu comecei a fazer os bordados de crochê, então eu fazia porta-pano de prato de crochê, bico em pano de prato, fiz um porta-guardanapo com tampa de garrafa PET, fiz caixinha de CD cobrindo com crochê. Ia fazendo essas coisas assim, mas eu nunca conseguia vender. Aí minha irmã divulgava no trabalho dela, outros parentes às vezes divulgavam, mas de eu conseguir sair para vender eu não conseguia. Teve no ano também de quando a gente... Foi o primeiro ano, quando bateu o motor do carro, que foi...
Não, aliás, não foi quando bateu o motor do carro, foi quando meu esposo ficou desempregado, que foi em 2015. Ele foi demitido em setembro de 2015. Já estava faltando esse restinho dos meses, meu menino ainda estava em escola particular. No ano que vem ele já iria para a pública, porque ele iria entrar para o primeiro ano. Então ele estava naquele do particular, ainda aquele maternal, prezinho, sei lá o que, essas coisas. E para ajudar, como ele estava desempregado, a gente estava precisando de dinheiro. Eu lembro que eu tinha pedido para... Lembrando aqui, não foi no período de 2015. Ele ficou desempregado nesse período, mas foi em 2016, quando bateu o motor do carro. Meu menino já estava na escola pública. Então eu fui nessa escolinha que eu conhecia a diretora, a professora, tudinho, e perguntei, ó... Eu fiz um jogo de banheiro, que tinha a tampa da privada, o tapetinho, o porta-papel higiênico. E se eu não me engano, eu tava vendendo ele por 130 ou foi 150. Aí eu fiz, olha, eu vou rifar. E eu lembro que eu tinha botado um valor de 10 reais. Tem como tu colocar na tua escola para vender? Ela disse, tá certo. Quando faltou, acho que 2 semanas pro sorteio que eu fui lá, ela me entregou e disse, eu não consegui passar a rifa para ninguém, ninguém quis comprar. Então, como já tinha feito esses negócios assim, de vender, não conseguia. E se eu fosse trabalhar fora, eu iria deixar meu menino com quem? Moro longe da minha mãe, não teria ninguém. Era fazer alguma coisa de casa para vender. Então eu pensei, tá aí. Acho que agora é a oportunidade de eu ver o que é que faz para monetizar o meu canal. Então, eu fui pesquisar para ver o que era, que precisava e tudo. E no YouTube você precisa ter, na época que eu fui, parece que precisava ter 1.000 inscritos e tinha quantidade de horas de visualização. Então eu já tinha a quantidade de inscritos e já tinha passado bastante das horas de visualizações. Você também tinha que criar conteúdo próprio, você não poderia estar pegando conteúdo de ninguém e repostar no seu canal. Você poderia fazer, se fosse assim, de pegar de outra pessoa, mas você comentando, falando alguma coisa, não pegar o da pessoa e só postar no seu canal. Então o meu canal é assim. E também não ter levado nenhuma advertência, né, nenhuma punição do YouTube. Aí eu fui pra lá e pra cá, vi, tava tudo certo. Aí eu peguei e fui pesquisar. E o dinheiro? Como é que eu vou fazer para receber? Nisso eu já tinha a conta do Inter e do Nubank. Eu fiz como é que vai ser para receber? Porque se é do YouTube, vem de fora, eu acho que vai ser em dólar e tal. Então fui me informando mais ainda. Aí sim, eu receberia em dólar. Só que eu iria ter que criar uma conta AdSense, que é no Google, que eu não tinha. Aí lá vai eu pesquisar como faz para criar uma conta do Google, do AdSense. Fui lá para ver, tal, vi, consegui criar. Depois você tem que vincular o seu canal do YouTube que você vai monetizar com esse canal do AdSense. Aí eu fui lá tudinho, tudo pesquisando no YouTube, conseguindo fazer. Fiz e passei. Eu lembro que eu tinha mandado a solicitação, foi num domingo, foi na primeira semana de março de 2020. Eu tinha mandado no domingo, quando foi na terça, eu não lembro se foi terça ou foi quarta, pela manhã chegou o e-mail. Parabéns, você foi aprovado para fazer parte daqui do YouTube e tal, para receber, né? E eu fiquei feliz. Como já foi no final de semana, entrou a pandemia. E eu, meu Deus do céu, no ano que eu resolvo fazer isso, acontece isso. Então eu fui gravando os vídeos e tal, tentei focar mais, foi quando eu criei a vinheta do canal. E foi aí que eu vim dizer pro meu esposo, quando chegou a resposta, parabéns, você faz parte, seu canal foi aprovado, você vai receber monetização por vídeos. Aí sim, chamei meu esposo e conversei com ele, olha, lembra de que eu falei que eu gravava pro YouTube? Eu fiz, mas eu já tinha falado. Aí eu mostrei pra ele, eu disse, olha, eu gravo pro YouTube e tal, e agora eu coloquei pra monetizar e o YouTube aprovou, e agora eu vou conseguir receber. E da conta do banco que eu tenho, o do Inter eu consigo receber por fora. Isso aí também você tem que ver que banco você consegue receber de fora pra cá, porque não é todos os bancos. O Nubank mesmo não dá, Mercado Pago, que até agora que eu saiba não dá. C6 Bank eu não sei se já tá pegando ou não, porque agora eles têm a conta global, então eu não sei se tem como receber do AdSense. E o do Inter, eu gosto de receber, tem gente que faz pelo Remess. Eu tentei, mas tentei ver como é que era pra criar, mas eu não gostei. Só lendo ali eu não gostei muito. Porque o do Inter eu já recebo direto
e sem desconto de nada. Só, se eu não me engano, é descontado se eu receber mais de 1.000 e pouco, se eu não estou enganado. Aí eu recebo, vamos supor, se o dólar, no dia que eu for receber, o dólar tiver a R$5, eles compram o meu dólar a R$4,95 ou R$4,96. Dá só uma pequena diferença de centavos, mas que vale a pena. Do que quando eu fui pesquisar o do Remesse, que eu não gostei muito, então eu vou com o Inter mesmo. Então eu expliquei pra ele, conversei com ele, e ele disse, que bom. E aí eu toda empolgada e tal, só que ainda faltava receber a minha cartinha do AdSense, que vem com o código PIN, que é pra gente poder vincular o nosso canal e confirmar. Ela recebeu a carta, é o canal dela mesmo e tal, e foi mesmo no período da pandemia. Então eu solicitei essa carta umas 3 vezes, porque passou do período e não chegava. Era para eu ter recebido, acho que no início de abril, e eu vim receber as 3 de uma vez em agosto. Foi quando eu vim receber. E sem esse código PIN, eles não colocam para você receber. O dinheiro vai ficar lá acumulando no AdSense e você não recebe para sua conta do banco. Aí, só que como deu esse problema, quando chegou em maio, eles me mandaram um código pela internet, que eu até fiquei, quando pesquisando e tudo, eles ficaram dizendo, se não receber essa carta, eles só mandam 3 vezes, perdeu, já era, e não consegue mais vincular e tal. E eu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Foi justamente a pandemia, no período que eu botei para monetizar, a carta não chegou, o que é que eu faço? Aí Deus fez esse milagre, que eu acredito que foi por causa da pandemia, eles sabendo que estava esse período, né, que nem tudo do correio estava entregando, esses negócios com medo de pegar a doença. Então eles mandaram pelo e-mail e eu consegui colocar o código. Chega, deu um alívio, filho. Graças a Deus eu vou conseguir receber. Aí eu tive que esperar mais ainda, porque quando você cria sua conta do AdSense, você vai ter que vincular o seu canal do YouTube que você está colocando para monetizar, para receber no AdSense. Porque você vai ver sua receita no YouTube, só que não é o YouTube que lhe paga diretamente, ele vai depositar esse dinheiro no AdSense. Aí o AdSense, você também tem que colocar sua conta do banco lá, que é para ele saber para que conta sua vai mandar. Então, toda vez que for para receber, ele já sabe qual é a conta, porque você já colocou lá. Só que tem um problema. O AdSense só paga quando você atinge $100. Não menos do que isso. Aí se você, vamos supor, consegue juntar $100 no mês, todo mês você vai receber. Mas se não, vai ter que esperar juntar os $100 para receber. Aí se você quiser mudar, não, eu quero receber quando chegar a $200, a $300, aí isso aí você consegue controlar e ele só vai pagar quando atingir aquele valor. Mas o valor mínimo é $100. Então eu monetizei em março, eu só vim receber a minha primeira vez em agosto, que acumulou de março, abril, maio, junho e julho, acumulou 5 meses. E hoje eu recebo de 4 em 4 meses, porque todo mês eu às vezes atinjo $30, $35 ou $40. Então, quando junta, leva um espaço de 3 a 4 meses. Então, se você achava feito eu vou receber todo mês. Não, a gente não recebe todo mês, só se atingiu os $100. Então, tem essa chatice que às vezes dá uma desanimada. Também tem, às vezes, o valor que é por visualização, que tem o CPM e o RPM. Falando de uma forma assim mais clara, o CPM seria como se fosse o valor do seu salário que você é contratado na carteira, né? Vamos supor, você foi contratado com um salário de 1.500, mas na hora que você vai receber, você não recebe os 1.500, você recebe menos porque tem os descontos. Pronto, o CPM seria o seu valor total, mas o seu valor realmente que você recebe por visualização é o RPM. Então, às vezes, o CPM está $1,50, mas quando eu vou ver o meu RPM, porque é individual para cada um, quando eu vou ver o meu RPM tá 80 centavos. Então, veja a diferença. E isso é a cada 1.000 visualizações, se eu não estou enganada. Então, já dá meio com uma desanimada, mas eu continuo firme aqui. Então, eu contei aqui um pouquinho, né, do como eu fiz. Então, eu deixo de dica aqui para vocês o quê? Não saia contando para todo mundo, porque nem todo mundo vai incentivar. Até hoje eu não contei para parente nenhum, só para o meu esposo e para o meu filho, e pedi para eles também não contarem para ninguém,
Então, nenhum parente sabe, a não ser que eles já tenham cruzado, né? Vendo no YouTube, viu meu vídeo e até agora não falou. Mas de eu falar, não falei pra ninguém. Também não quero saber, porque eu sei que... Não quero que eles saibam, porque eu sei que tem alguns parentes que se soubesse, mudaria, sabe? Não dá muita atenção, mas se soubesse, viria com interesse. Então, eu não quero esse tipo de pessoa do meu lado, com interesse. Então, só quem sabe é meu filho e o meu esposo. E eu só quis contar mais quando eu monetizei. Aí foi que meu esposo começou a acompanhar mais o meu canal e tudo mais. Mas eu recomendo vocês não contarem pra todo mundo, porque você vai estar aquela empolgação e tal, e vai vir alguém com um balde de água fria. Comecem com o que você tem, não precisa ter uma câmera profissional. Hoje em dia os celulares estão muito bons, então você pode usar o celular que você tem. Se você tiver como ter um HD externo para guardar os vídeos e tal, vai facilitar bastante. Tentar procurar um editor de vídeo. Eu uso o InShot, ele é gratuito, é fácil de mexer e tal. E tudo isso, gente, eu não precisei contratar ninguém. Que às vezes o pessoal pensa, eu vou gravar para o YouTube, eu preciso contratar alguém para editar meus vídeos. Eu preciso contratar alguém para mexer nessa parte financeira. Vai depender. Eu até hoje uso como CPF, não criei CNPJ, porque o valor que eu ganho é muito pouco. Como eu disse, eu demoro 4 meses para receber. Então, criar essa toda burocracia não vale a pena para mim. Isso eu que resolvo tudo. Eu que coloco todo mês no Carnê-Leão. Outra coisa também que eu esqueci de falar. A gente que recebe dinheiro do exterior, como está entrando dinheiro na nossa conta, a gente precisa fazer o Carnê-Leão. O que é isso? Seria o imposto de renda, só que mensal. O imposto de renda a gente faz anual. O Carnê-Leão a gente faz mensal. Então, quando a gente recebe, vamos supor, estou aqui agora no mês de abril. Aí eu recebi o do mês de abril. Eu vou fazer o meu Carnê-Leão de abril em maio. Eu tenho que esperar esse mês terminar. Vou lá, tenho que criar minha conta do Gov, tudinho. Agora tá mais dificultoso, porque antes quando eu criei, só foi criar a conta, nem foi do Gov, foi uma outra conta. Já tinha acesso, eu conseguia acessar. Mas agora, com o atual governo, eles estão pedindo para vincular com o Gov. E para você ter acesso a isso, para fazer o Carnê-Leão, você tem que ser nível ouro, né? Já é mais burocracia ainda. Conseguir fazer. E você faz todo mês, como eu estava falando. Se eu recebi agora em abril, eu vou fazer em maio. Aí eu vou colocar a data que eu recebi. Então, vamos supor, eu recebi dia 25 de abril, então lá eu tenho que colocar a data de abril, 25 de abril, colocar o valor que eu recebi em real e na parte da descrição coloco o valor que eu recebi em dólar, para ficar certinho, para eles não verem, ué, que movimentação é essa aqui de dinheiro na conta dela, do nada assim, a gente não sabe do que é, será que é algo ilícito? Então, é obrigatório fazer esse Carnê-Leão e dependendo do quanto você ganhar, aí sim você vai ter que fazer o imposto de renda no ano que vem. Outra coisa que eu esqueci de falar, a gente não recebe já no final do mês o do AdSense. Então vamos lá, ele vai pegar do dia 1, vou pegar abril de novo como exemplo, dia 1 de abril até o dia 30 de abril. Só que acontece o quê? O dia 1 de abril eu tive as visualizações, esse valor que eu ganhei no dia 1 só entra no dia 2. As visualizações do dia 2 só vai mostrar para mim lá no dia 3, e assim sucessivamente. Às vezes dá um bug, já aconteceu de, vamos supor, tá o dia 4, eu olhar dia 5, dia 6 e ainda não entrou o quanto eu ganhei no dia 4 nem no dia 5. Aí depois ele dá uma atualizada e volta ao normal. Aí, quando for dia 1 de maio, é que vai entrar o que eu ganhei no dia 30 de abril com as visualizações. Beleza. Ele conseguiu juntar aquilo tudo. Quando for lá entre 7 a 11 de maio, ou seja, do outro mês, vai entrar no seu AdSense. Aí, se você atingiu os $100, pronto, dia 11 de maio você olhou, atingiu os $100. Quando for lá para o dia 20 a 21, você recebe o e-mail, o AdSense já fez o seu pagamento, aguarde até 5 dias, se passar desse prazo, aí você tem que ver com o seu banco o que aconteceu. Aí você já sabe, o AdSense fez o pagamento ao banco.
Aí, normalmente, quando o AdSense manda esse e-mail, às vezes no mesmo dia já chega a notificação do banco, você recebeu uma remessa, ou então no outro dia. A Inter me notifica. Tem vez que ele não manda a notificação, eu tenho que entrar no aplicativo para ver. E eu vou na parte de câmbio, aí ele mostra e vai me mostrar o valor que ele está me comprando dólar naquele dia, porque eu estou vendendo dólar para ele. E eu vou dizer se eu concordo ou não. Posso esperar mais alguns dias ou não. Uma vez eu entrei em contato com o Inter e a mulher, se eu não estou enganada, ela disse que poderia ficar 4 ou era 6 meses ali, naquela parte do câmbio, para eu tentar vender. Então, se eu não quiser vender imediatamente assim que entrar, eu posso segurar por mais dias para vender depois. E depois que você fez o câmbio, você vendeu, passa mais ou menos meia hora, 1 hora, no máximo 2 horas. O Inter pega e manda para mim a notificação que eu já recebi. Quando eu entro na conta, já está lá meu dinheiro em real. Então, tem essa burocracia toda também, tá? Então, mas fica aqui o que eu fiz. Espero como exemplo para vocês tentarem se inspirar e tentar ver alguma coisa. De não sair contando para todo mundo, pelo menos não no início, porque você ainda está com a mente ainda normalizando, se é isso ou não, para não ficar desanimado, alguma coisa assim. E também começar com o que tem, não preciso, eu vou gastar logo uma tuia de dinheiro, eu vou comprar o melhor microfone, eu vou comprar a melhor coisa assim, com softbox, sei lá o que. Não, comece com o que você tem. Eu vim ter as minhas coisas aos poucos, que eu comprei microfones, que eu comprei tripé, teve coisas que eu fiz, teve coisas que eu comprei, como já tem vídeo aqui no canal falando sobre pesquisas, de você responder pesquisas e trocar os pontos por dinheiro. Tem outros que troca por dinheiro, tem outros que você troca por vale. Então, muitas vezes eu trocava por vales e fazia a compra. Teve um que eu troquei, comprei um microfone. Teve outro que eu troquei e comprei o tripé. E por aí vai. Então, vai começando com o que você tem. Se é o que você quer, vai devagarzinho. Se ainda não tem certeza, poxa, eu tô pensando em gravar, mas eu não sei se é o que eu quero mesmo ou não. Então, nem saia contando pra ninguém, vai devagarzinho e tal. Se você for vendo, vou pegando gosto, gostei disso e daquilo e tal, e for gravando, aí devagarzinho você vai comunicando pro pessoal, certo? Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esquecendo que tem vídeo para membros do canal, tá? Tem vários vídeos aqui para membros do canal. E até a próxima. Tchau!